Olá, terceiro ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 13ª aula de filosofia referente ao módulo 13 da apostila, que tem como título a história e a filosofia da ciência. Gente, antes de mais nada, eu gostaria de definir para vocês 3 formas de evolução de pensamento, tá? Que nós já vimos até agora. Aliás, nós vimos 2 até agora, e agora nós vamos conhecer a terceira, e nós vamos conversar a respeito da terceira. Nós temos o racionalismo na filosofia, que se desenvolveu a partir de Aristóteles, né, da lógica racionalista, foi consolidado com Descartes, né, René Descartes, e tem sua linha de pensamento até hoje. Gente, o resto da frase que cortou porque me deu um acesso de tosse absurda era que existe a linha racionalista até hoje, como a gente viu Bertrand Russell e depois o Wittgenstein. E nós temos também os empiristas, né? A gente tem até desde Platão até agora, até a filosofia atual, com Kant, nós temos o empirismo. Também participando da linha filosófica, né? Então nós temos o racionalismo, só aquilo que pode ser provado logicamente pode ser expresso, portanto pode ser afirmado, lembra? E nós temos o empirismo. O conhecimento humano é uma página em branco que será preenchida através de experiências sensitivas, né? Dos sentidos, visão, audição, olfato, paladar, tato, certo? E no caso da linha metafísica também, através da intuição, né? Através da suposição de existência de verdade em alguns fatos, por simples dedução lógica também, só que é uma dedução lógica metafísica, uma dedução lógica intuitiva. Muito bem, gente. Agora, nós chegamos num ponto onde eu tenho que apresentar para vocês que existe uma ruptura no pensamento nessas duas linhas de evolução da ciência e da história. Nesse ponto, onde existe uma ruptura com essas duas linhas de evolução, o surgimento do conhecimento, tanto científico como filosófico, só iria ser oriundo dessas fontes, do raciocínio e da experiência. Muito bem. E, com isso, a gente tem os métodos dedutivos e indutivos reafirmando a evolução, né? Qual seja a evolução? Que um fato mais complexo ou uma fase mais complexa sempre sucede, vem depois, de uma frase mais simples ou de um fato mais simples. Percebe, gente? Então, a partir de agora, a gente vai apresentar para vocês uma coisa chamada construtivismo. Gente, a teoria do construtivismo defende que o conhecimento ele é construído através de ideias que nem sempre serão sucessivas. Percebe? Elas nem sempre obedecem uma linearidade evolutiva. Né? O mais complexo nem sempre vem do mais simples. Por quê? Porque esse mais simples ele poderia ter sido apenas uma representação da realidade. Então, o mais complexo sucederia ao mais simples de uma forma caótica, né? De uma forma repensada, através de uma ruptura. Quer ver? A apostila usa um exemplo de ruptura assim, muito interessante, muito inteligente, né? A evolução do sistema
solar, né? Teocêntrico para o heliocêntrico, né? O teocêntrico afirmava que o centro do universo era a Terra e todos os outros astros giravam ao redor da Terra. Aí apareceu o heliocentrismo, que foi totalmente adverso na evolução de conhecimento, na evolução histórica, ao teocentrismo. O heliocentrismo afirmava que todos os planetas, todos os astros girariam em volta do Sol. Só que veja, gente, aqui eu vou dar minha opinião pessoal. Aquela ideia inicial, ela não foi... tudo bem que aí eu vou cair na explicação construtivista, mas veja, aquela ideia inicial ela não foi comprovada cientificamente. Porque existe a época, né? Existe o contexto cronológico, onde o tempo determina também as possibilidades. Veja, essas teorias, as duas anteriores, né, o racionalismo e o empirismo, versus o construtivismo, se argumenta de que forma? Que tudo evolui, certo? No empirismo e no racionalismo. Tudo segue uma ordem progressista, uma ordem progressiva, perdão. Então, evolui. Portanto, a ciência, a capacidade de observação também evoluiu. Então, pela filosofia construtivista, houve uma ruptura de pensamento, né? É uma forma de ver. Só que, na minha humilde opinião, na opinião do professor Márcio, não houve uma ruptura na forma de ver. Houve uma visão verdadeira, que até então era suposta, até então era baseada em modelos, era baseada em deduções que surgiam a partir dos recursos, né? O tempo passou e os recursos ficaram melhores, os recursos melhoraram, a ciência, inclusive na própria apostila disse que a ciência antes era muito teorista, né? Teorética, né? Baseada nas teorias, e depois virou tecnológica, baseada na tecnologia, na capacidade de comprovar os fatos. Então não houve ruptura, na minha opinião, houve uma evolução na ciência. E o conhecimento heliocêntrico, ele só foi um objeto de estudo, só foi uma teoria a ser provada a partir do momento que existiu o teocêntrico. Se desde o início as teorias se provassem congruentes, não iria haver uma ruptura. Mas não havia meios, não havia tecnologia o suficiente para que se provasse a teoria teocêntrica. Então, a teoria teocêntrica é como o texto da apostila diz, apenas uma teoria, baseada em quê? Em deduções lógicas, certo? Baseada em deduções lógicas, não em empirismo. O empirismo surgiu a partir do momento que a ciência pôde disponibilizar tecnologia, pôde ter a seu dispor tecnologia. É meio enrolado, né, isso que eu estou falando. Gente, mas a teoria construtivista, o principal argumento da teoria construtivista é que o conhecimento seria um construto, seria uma construção de experiências anteriores, seria modificações através de observação, que não conta com uma linearidade e não tem uma progressão histórica. Eu discordo, porém é uma teoria que nós temos que conhecer. Pela teoria construtivista, o conhecimento é construído através de teoria, tá? Teoria construtivista filosófica, diferente de construtivismo pedagógico. O conhecimento seria construído a partir de opinião, né? Se a gente for reduzir isso tudo a um caldo bem grosso, é opinião. Você está observando uma coisa e de repente a sua opinião,
que a gente já teve em intuição empirista, intuição metafísica, afirma que aquilo não é aquilo. Então você vai se dedicar a desvendar aquele fenômeno e vai afirmar uma outra coisa a respeito daquele fenômeno, talvez com mais comprovação científica, mas isso, repito, 30 vezes vou falar isso, na minha opinião, não é uma ruptura. Isso foi uma evolução de pensamento. Foi uma evolução de pensamento baseada em todo o contexto. Então o tempo passou. A teoria construtivista diz que o tempo não é irrelevante. Na minha humilde opinião, novamente, o tempo é relevante. E passou e deu ao indivíduo ferramentas e capacidades para observar certos fatos e contestar na lógica dele. Ou seja, a lógica do indivíduo evoluiu. A capacidade do indivíduo de realizar novas experiências mais factíveis, também evoluiu. Então, na minha opinião, existe a evolução. Sempre existiu e sempre vai existir o progresso, a evolução progressista. A filosofia construtivista é apenas um ponto de vista filosófico a respeito de como surgem os conhecimentos. Certo? Aí eu peço a vocês todos que se interessarem pelo assunto, refletirem a respeito disso que eu estou falando. Porque não tem como a gente negar, gente. Como é que se diz? A própria intuição, né? Por exemplo, você adquire, né? Você compra um despertador. Eu usei um exemplo meio absurdo, né? Vamos supor uma webcam, que tem mais a ver com a realidade de vocês. Gente, intuitivamente, você percebe como são feitas as ligações. Se as webcams antigas, que ainda não tinham todos os sinais passando pela USB, ela precisava ser alimentada e a entrada dela, a entrada de vídeo na USB, e o áudio você tinha que usar os microfones, a captação do computador. As webcams mais novas, você abre a caixinha, só tem um cabo saindo dela, que é na USB. Isso é uma ruptura com o passado? Não, é uma evolução científica. Esse exemplo eu acabei de criar, tá? Só para ilustrar o meu pensamento, a minha humilde opinião, a opinião do professor Márcio, tá bom? Gente, eu não sei se eu fui claro e se eu ajudei ou se eu piorei a situação de vocês. Espero tenha melhorado. Mas assim, a história e a filosofia científica, elas próprias, a história e a filosofia científica, os dois campos da ciência afirmam que toda evolução acontece através de caos e ordem. Caos e ordem, caos e ordem. Ou seja, existem pontos em que a realidade e a fenomenologia natural se posicionam de tal forma caóticas que acabam dando origem a uma ordem. Né? Do caos vem a ordem, sempre. Na argumentação histórica e da filosofia da ciência. E, para mim, novamente, isso é evolução. Se o ser humano, por exemplo, aqui na apostila, na página 52, tem um quadro evolutivo aqui das espécies humanas. Todas elas seguiram caminhos diversos, né? Acho que é o orangotango, esse macaco laranja, depois tem o gorila, depois tem o homem, depois tem o chimpanzé e um outro preto também, que eu não sei dizer que tipo de macaco é esse. Mas veja, a história desses todos, a
A evolução dessas espécies todas teriam vindo, teoricamente, do mesmo hominídeo, né? Do mesmo ancestral. Porém, cada um seguiu o seu caminho. Eu acredito que se alguma dessas espécies entrar em caos, assim, não conseguir cumprir as funções evolutivas, que é reprodução e perpetuação da espécie, alimentação e proteção, vai acontecer como algumas espécies do passado, longínquo, vão se extinguir. E daí vão surgir novas espécies. Mas o fator tempo sempre vai interferir. O fator tempo sempre vai interferir. Tanto como interferiu na realidade humana, né? Até uma época, no século XX, o ser humano tinha uma forma de combate, tinha uma forma de enfrentamento que foi suplantada pela existência de uma bomba atômica, inventada pelo próprio ser humano, mas que seria capaz de exterminar o próprio ser humano. Seria capaz de exterminar a própria raça humana. Percebe? Então, essa é a chegada do caos, na minha opinião. A partir daí, não que isso seja uma ruptura, não que isso não obedeça uma linearidade. Porém, a partir desse momento, houveram indivíduos que repensaram as relações humanas. Tipo, olha, vou exemplificar como se fosse um diálogo, né? um pensamento falado. Gente, nós chegamos num ponto que mais um pouco a gente se arrebenta, se destrói. Então é melhor a gente rever as nossas formas de relacionamento. É melhor a gente rever a nossa sede de poder. E é o que acontece, né? Da metade do século XX até agora. E a gente está em constante evolução, na minha opinião, novamente. Né? Não que tenha significado uma parada naquele caminho e, não, então agora vamos seguir outro. Não. Aquele caminho se mostrou ineficaz, então vamos adaptar nossa rota para outro. Ok? Novamente, gente, eu espero ter ajudado. Não sei se eu ajudei. Nem eu. Assim, para ser bem sincero, gente, eu meio que deixo de lado essa teoria da filosofia da ciência e da história sendo formada por rupturas na linha gradual, certo? Se a gente observar, grande parte da história é sequencial. É um motivo dando origem a um acontecimento. Esse acontecimento vira motivo para dar origem a outro. Então, na minha humilde opinião, é evolutivo. Muita gente acredita que é construtivo, que é observando o caos, surge a ordem. Ok? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês até agora e bons estudos.